Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a essa aventura jurídica que nós estamos vivendo, que são os tributos em espécie. E nessa última aula, nesse fim de ciclo de estudo, eu, professor Laci Marcos Dias, tenho a grata satisfação de te apresentar figuras que não são impostos, como, por exemplo, as taxas, a contribuição de melhoria, a contribuição de eliminação pública e, claro, como se processa essa questão tributária. Nós vamos conhecer o decreto 70235 de 72, que trata do amável PAF, Processo Administrativo Fiscal. Pegue então a sua caneta, sua folha de papel, sua canetinha marca-texto e venha comigo para essa aventura jurídica chamada direito tributário, tributos em espécies, outras figuras tributárias que não são impostos. Taxas. O que são taxas? Taxas, ela pode ser cobrada por quem? Como deve ser implementada? Meus amigos, artigo 77 do Código Tributário Nacional. Além da previsão da nossa querida e amada Constituição, artigo 145, o Estado, o município e a União poderão instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. Vamos então ver as taxas? Artigo 77. As taxas serão cobradas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, todos os entes do Estado Democrático de Direito, da organização administrativa, podem cobrar taxas. Por quê? Pelo regular exercício do poder de polícia. E aqui o poder de polícia não é o de policiamento urbano, de segurança pública. É o poder de polícia de fiscalização. Direito sanitário, posso cobrar taxa de fiscalização de açougues, de supermercado, verificação de alimentos. Posso cobrar uma taxa dos matadouros de gado, dos frigoríficos, da comercialização, da movimentação. Posso cobrar uma taxa de incêndio, de verificação, de organização relacionada à segurança dos bombeiros? Claro que eu posso, devo, porque a estrutura do Estado ela prevê o quê? Uma arrecadação. E a taxa ela é dada em razão do poder de polícia e conforme está previsto aqui no nosso querido e amado Código Tributário, o fato gerador é o exercício regular do poder de polícia, a utilização efetiva ou potencial, eu posso ou não usar, o serviço público específico divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Taxa de coleta de lixo. Eu posso cobrar taxa de coleta de lixo? É um serviço público? É. É colocado à sua disposição? É. É divisível? É divisível. Eu tenho cada unidade habitacional, mais ou menos aqui na região, tudo, eu posso cobrar. Eu devo cobrar, porque eu tenho que manter a cidade limpa, eu tenho que manter a cidade urbanizada, eu tenho o pessoal que limpa a rua, que pinta o meio fio, que faz a poda na árvore, que retira, que capta o lixo, joga fora, leva para o lixão. Tem que ser um serviço essencial. Então eu posso cobrar a taxa. Como ela pode ser implementada? A base de cálculo dela não pode ter fato gerador idêntico à correspondência dos impostos. Característica básica da taxa: poder de polícia, serviço público posto à sua disposição, que você use ou não efetivamente e que não tenha a mesma base de cálculo do imposto. Além do mais, como eu entendo esse conceito de poder de polícia? A própria lei já traz. O poder de polícia está definido no artigo 78 do CTN. Considera-se poder de polícia a atividade pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade,
regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública e ao respeito à propriedade dos direitos individuais. Ora, e o exercício desse poder de polícia envolve, então, fiscalização de escolas, instituições sanitárias, restaurantes, órgãos de produção de alimentos, normas técnicas para a infraestrutura de empresas de logística, verificação de rodovias, estradas, portos, aeroportos, taxa de emissão de passaporte. Polícia Federal, competência da União. Taxa de inspeção sanitária. Cabe a quem? Se for de instituições estaduais, ao Estado. Se for do município, restaurante, bares, etc., tem que verificar se tem barata, se tem rato, se está sujo, se está na temperatura correta o alimento. Tudo isso tem um custo. E esse custo é através do serviço público que ele vai ser remunerado através da taxa. Amigos, isso é taxa. E contribuição de melhoria? Que figura é essa prevista também no artigo 145, inciso 3º da Constituição Federal? Bem, a contribuição de melhoria, diferente da taxa, ela só poderá ser instituída pela União, pelos estados, Distrito Federal e municípios, quando ela fizer alguma obra existente que beneficie o seu imóvel, conforme a previsão do artigo 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, Estados, Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas instituições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas que decorram a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que a obra resultar em cada imóvel beneficiado. Qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? O acréscimo imobiliário sobre o seu imóvel. E ela deverá ser cobrada pelo custo integral da obra, não podendo exceder, sendo que há alguns requisitos da publicação de edital, levantamento de estudo, verificação do impacto, todas essas delimitação da zona a ser beneficiada, fixação do prazo nunca inferior a 30 dias para sua impugnação do edital, além de que a contribuição relativa de cada imóvel ela será determinada por rateio, ou seja, por divisão, que acontece através de um estudo de impacto daquela realidade. Tudo isso de forma antecipada, para que você possa impugnar o edital e exercer o seu direito da ampla defesa e do contraditório. Então, a contribuição de melhoria, ela pode ser cobrada? Sim. Em que ocasião? Quando houver obra que beneficie diretamente, que valorize o seu imóvel, com o requisito antecipado de quê? De que haja publicação de todo o normativo, qual é a área, qual a extensão da obra, qual a localidade, que tipo de impacto que ela vai gerar, além de que a sua participação deverá ser proporcional à valorização do seu imóvel de forma dividida, rateada entre todos aqueles que foram beneficiados. Queridos, uma nova figura acrescentada agora pela Lei Complementar 227,
que era polêmica. A contribuição para o custeio, a expansão, melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros. Perdeu o fôlego, né? Esse é só o início. Bebe uma aguinha, retorna, esfria a cabeça, porque essa foi inserida no ordenamento jurídico pela Lei Complementar 227, de 13 de janeiro de 2026. E ela traz que os municípios e o Distrito Federal, apenas os municípios e o DF. Por quê? Porque o DF tem competência cumulativa do Estado e do município. Então, ele pode aplicar todos os tributos que são inerentes ao município e ao Estado. Cabe aos municípios e ao Distrito Federal instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio de expansão e melhoria do serviço de iluminação pública, sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos, observados os incisos 1 e 3 e caput do artigo 150 da Constituição Federal. Para fins desse artigo, considera-se como custeio, expansão e melhoria do serviço de iluminação pública, aquisição, implementação, instalação, alvos destinados à prestação de serviços públicos relativos à rede de iluminação pública, conforme a previsão do parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 82A. Custeio, expansão de sistemas de monitoramento, aquisições de infraestrutura tecnológica, câmeras, monitoramento, ruas, entre outras novidades que podem ser implementadas para a fiscalização e a integralização junto à segurança pública. Inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 82A, inserido no Código Tributário Nacional através da Lei Complementar 227, de 13 de janeiro de 2026. Além de que é facultada, não é obrigado. O município pode arrecadar isso aí de forma isolada? Pode, mas é facultada a cobrança da contribuição que se refere ao caput na conta da fatura de energia elétrica. Amigos, são figuras tributárias diversas daquela que nós vimos até o presente momento, que eram os impostos. Nós vimos aqui taxas, contribuições de melhoria e a contribuição para a iluminação pública. E agora? Nós vamos entender um pouco do processo administrativo fiscal, porque ele também foi afetado pela Lei Complementar 227, que instituiu o Comitê Gestor do IBS, alterou o ITBI, alterou o ITCMD e, claro, fez algumas modificações ao querido e amado Decreto 70235, de 6 de março de 1972. O querido e amado regulamento do PAF, Processo Administrativo Fiscal. Gira a chave. Saímos do direito material tributário e inserimos agora no direito processual tributário, ressaltando que o processo civil rege toda a forma do processo tributário, a não ser quando cabe legislação específica. No caso daqui, o decreto 70235. Na execução fiscal, Lei 8.280 de 1980, que vai regular os prazos. Mas fora isso, aplicar-se-á todas as regras que forem do Código de Processo Civil. Nosso querido processo administrativo fiscal, ele está composto por apenas 68 artigos, assim distribuídos conforme nós podemos verificar na lei. Decreto 70235
artigo 1º, regulamenta o processo de exigência de crédito tributário. E ele começa com o processo fiscal. Lá na seção 1 dos atos e termos processuais, vai até o artigo 46, sendo que nós tratamos aqui nessa primeira parte e a alteração fundamental vem no artigo 5º, que é a questão da contagem dos prazos. Nós sabemos que todos os atos processuais, eles são regidos pelo tempo, esbarrando na prescrição e decadência, e dentro do artigo 921, a prescrição intercorrente, que afeta o tempo, o lapso, ao exercício do direito subjetivo, prescrição, seja ao exercício do direito de ação, a decadência. Nesse caso, a contagem dos prazos serão em dias corridos, salvo se houver disposição em contrário. Ou seja, nós temos na regra geral do processo civil que os prazos são contados em dias úteis. Na regra do processo administrativo tributário, a primeira diferença, os dias são contados em corridos. 2. Será excluído da contagem a data do início e incluído o dia do vencimento. Ressaltando, essas alterações são de agora, da Lei Complementar 227 de janeiro de 2026. Suspensão de prazos. O artigo 5A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Isso por quê? Meus amigos, nós advogados trabalhamos excessivamente, com prazos contínuos, corridos, e era uma das grandes inserções da OAB as férias do advogado. Nós, pequenos advogados, donos de pequenos escritórios, nós trabalhamos continuamente. Então, dentro do Código de Processo Civil, foi inserida a suspensão dos prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro, seguindo essa orientação normativa, a Lei Complementar 227 inseriu também essa normativa para os processos administrativos fiscais. Imagine você um prazo em dias corridos, terminando no dia 24 de dezembro, dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro. Então, isso dificultava o trabalho e também a normativa, porque muitas das vezes a repartição pública estaria fechada. Então, essa novidade, ela vem a atender a um clamor da nossa querida e amada OAB e também da classe advocatícia em geral. 5B. Se não houver prazo expressamente previamente expresso nesse decreto, será de 10 dias úteis o prazo para a realização do ato a cargo do sujeito passivo. Bem, estabelecimento do procedimento. Nós temos um procedimento especial. O procedimento fiscal ele tem início com o primeiro ato de ofício por escrito, praticado pelo servidor, a apreensão de mercadorias, documentos ou livros, ou ainda o começo do despacho aduaneiro da mercadoria importada. Essa previsão está lá no artigo 7º, incisos 1, 2 e 3. Sendo que aqui também houve alteração. O parágrafo 2º tem uma nova redação conforme a alteração que foi implementada pela Lei Complementar 227, dizendo que, para os efeitos do disposto no parágrafo 1º, os atos referidos nos incisos 1 e 2 valerão pelo prazo de 90 dias, prorrogável sucessivamente por igual período, qualquer outro por escrito que indique o procedimento do trabalho. Isso quer dizer que a apreensão de mercadorias e livros, sendo o ato inicial do processo fiscal, ele terá o prazo que poderá ter um alongamento no tempo de, no máximo, 180 dias. É isso que ele está querendo dizer quando ele se refere aos incisos 1 e 2. Há também a alteração no auto de infração, que é o ato principal, o coração do processo fiscal é o quê?
o auto de infração, aonde ele tem as peculiaridades e obrigatoriamente ele será lavrado por servidor competente e conterá artigo 10 do nosso querido e amado decreto 70.235. O auto de infração será lavrado por servidor competente no local da verificação da falta e conterá obrigatoriamente, novidade da Lei Complementar 227, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 20 dias. Inciso 5, inserido com nova redação, dada pela Lei Complementar 227. A partir daí, a impugnação também foi alterada, com o mesmo prazo que está inserido no artigo 10, de 20 dias, conforme nós podemos observar a normativa do artigo 15. A partir daí, nós temos a questão da intimação, artigo 23 do nosso querido e amado decreto 70.235. A questão da competência está estabelecida nos artigos 24 ao 26A, sendo que a alteração importante está no artigo 27, que foi do julgamento de primeira instância. Os processos serão julgados na ordem e nos prazos estabelecidos em ato da Secretaria da Receita Federal, observada a prioridade do caput desse artigo, que foi esse parágrafo, ele foi inserido pela Lei Complementar 227, e também ao parágrafo 2º, que relativamente ao processo relacionado em pauta, é facultado ao sujeito passivo o pedido de retirada de pauta da sessão de julgamento, agendada para o período referido no artigo 5º. Além disso, nós temos algumas decisões, que é a questão do recurso voluntário, do artigo 33. Da decisão, caberá recurso voluntário, total, parcial, com efeito suspensivo, no prazo de 20 dias. No julgamento de segunda instância, nos casos da contribuição social e do IBS, o prazo para a interposição do recurso é de 10 dias. Olha a modificação que foi inserida no artigo 37, parágrafo 5º do decreto 70.235. Existe o processo de consulta regulamentado do 46 ao 58, que não teve alteração, e essas foram as principais inserções dentro do nosso querido e amado processo administrativo fiscal. Meus queridos alunos, espero contribuir com o crescimento, o conhecimento e o sucesso na sua jornada acadêmica, na vida profissional, e nós nos encontraremos, com certeza, pelos corredores dos tribunais, pelas secretarias de fiscalização ou nos corredores da faculdade. Um forte abraço, bons estudos, até uma próxima oportunidade.